Futebol. O Santos foi até Porto Alegre e empatou em 1-1 com o Grêmio. O Peixe se mantém em terceiro lugar do Brasileirão com 31 pontos. O Santos saiu na frente aos 44 minutos do primeiro tempo. Jean Mota cobrou escanteio, Bruno Henrique desviou e David Braz completou de cabeça. O Grêmio empatou 2 minutos depois. Pedro Rocha chutou, o goleiro Vanderlei fez boa defesa, mas Fernandinho pegou o rebote e marcou 1-1. O Santos recebe agora o Flamengo na quarta-feira, também pelo Campeonato Brasileiro. Para falar mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Irineu. Se diria que foi um bom resultado ruim, Rodrigo, e eu vou explicar. Especificamente pela partida, diria que até não foi um resultado ruim, porque jogou lá contra o Grêmio, segundo colocado. Mas se a gente pensar de uma maneira geral, para a classificação não foi um resultado tão bom assim. É mais ou menos por aí, Rodrigo? Eu acredito que sim, Irineu. Primeiro, boa noite a todos. Era um empate que, se você olha, antes de começar o campeonato, é um bom resultado. Pela sequência até, o Santos manter uma sequência invicta, é um bom resultado também. Mas pelo desempenho do próprio Grêmio também jogando lá, né? Sim, e assim, o Santos não teve uma atuação tão boa ontem. Vamos combinar que o Vanderlei foi o melhor jogador em campo, né? Exatamente. O Santos ali teve a situação do gol do Santos, foi até uma situação meio por acaso, que o Santos vinha sendo dominado ali no primeiro tempo. Mas conseguiu achar aquele gol, faltou segurar ali os minutos finais do primeiro tempo, talvez. No segundo tempo o Levir ajeitou um pouco mais a equipe, o time sofreu um pouco menos, talvez tivesse conseguido sair com a vitória. O problema é que o Corinthians está muito bem, e dispara e você não consegue tirar. Quer dizer, nem Grêmio nem Santos acabaram se aproximando do Corinthians, né? Quer dizer, o Corinthians que também empatou, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas com esse empate, o Grêmio, que era segundo, o Santos e terceiro, também mantiveram a mesma distância, né, do Corinthians. Com certeza, foi muito pior para o Grêmio, né? Sim. O Grêmio jogando em casa, o Santos não deixa de ser um adversário direto. Eles não conseguiram se distanciar do Santos e, ao mesmo tempo, não se aproximaram do Corinthians e jogando dentro de casa. Bom, o Santos encara agora o Flamengo na quarta-feira. Qual a expectativa para esse jogo, principalmente depois da partida pela Copa do Brasil, né? Contra o próprio Flamengo. Né? Exatamente, foi uma partida polêmica, né? Mata-mata agora jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Santos jogando no Pacaembu. O Santos vem com um retrospecto bom no Pacaembu, mas o Flamengo ano passado também jogou no Pacaembu. Então são dois times que estão ali acostumados com o campo. Mesmo assim, acredito que o Santos vive um momento um pouco melhor. Acho que o Santos pode sair com a vitória desse jogo e se tiver o mesmo desempenho que teve na partida pela Copa do Brasil aqui na Vila, né? Só que agora jogando no Pacaembu, né, Rodrigo? A expectativa é de que saia com uma vitória, pelo menos, nesse jogo. Né? É importante ganhar, não pode deixar de... Claro, com certeza. Aliás, Flamengo, que foi o adversário do Corinthians, né, nesse final de semana, acabou também empatando. O Corinthians chega aí a 32 jogos de invencibilidade, Rodrigo. É uma marca impressionante, né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista coletiva do Fábio Carille, ele mesmo admitiu que se falassem isso para ele no começo da temporada, ele não imaginaria ser campeão paulista, líder do brasileiro, com a margem de vantagem que o Corinthians tem, ainda 32 jogos invicto. O Corinthians que já é virtualmente o campeão, né, do primeiro turno. Sim, né? Tudo bem, não vale nada, a gente sabe disso. Mas é o campeão simbólico, mas é aquela coisa. Exatamente. Geralmente quem ganha o primeiro turno leva o campeonato. Mas dá mais moral ainda para a equipe, né, Rodrigo? Sim. Quer dizer, já vem muito bem o Corinthians e aí agora ganha mais força ainda para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Né? Então, futebol é muito confiança, né? Além do time do Corinthians estar muito bem encaixado, a confiança faz toda a diferença. E você está na frente, você não depende de ninguém, você depende só das suas forças. O Renato disse que o Corinthians vai despencar. Você acha que vai despencar? Eu acho que vai Perde fôlego agora para o segundo turno? Eu acho que vai ter uma queda de rendimento, mas despencar é muito forte. Né? Não dá sinal de que vai acontecer isso, né? E quando tropeça, quando larga ponto, os outros não aproveitam. Então, é difícil imaginar que vai acontecer, mas tem um turno inteiro aí pela frente. Vamos falar também do São Paulo, que conseguiu aí uma virada épica, né, nessa partida. Sim. Fez 3 gols em 10 minutos, acabou derrotando o Botafogo por 4-3. O Tricolor sai da zona do rebaixamento
Essa é a partida que marca, de repente, o primeiro passo para uma retomada da equipe do São Paulo, Rodrigo? Eu acredito que sim, é um resultado que era muito importante, é um jogo muito difícil. O Botafogo teve ganhando por 3-1 até os 37 do segundo tempo. Foi um jogaço, né? Vamos combinar, foi um jogaço, né? Mas também é aquela coisa, o Botafogo deu espaço e, assim, o São Paulo, mesmo em crise como estava, é um time grande. Time grande, você relaxou um pouquinho, acontece o que aconteceu. Uma virada aí em 10 minutos, com Marcos Guilherme e o Hernanes brilhando, estreantes, né? O profeta voltou. Sim. Palmeiras e Avaí, 2-0 para o Palmeiras, jogo tranquilo, não é? Era o esperado até, né, Rodrigo? O Palmeiras fez a lição de casa, né? Depois de uma semana turbulenta, com o afastamento do Felipe Melo, que não vai mais jogar pelo Palmeiras. Não faz mais parte dos planos do Palmeiras, né? Não, o Cuca já informou que com ele não joga. E as portas estão abertas. Está se falando de Flamengo, que pode ter interesse no Felipe Melo. Vamos aguardar, né? Ele tem 5 jogos no Brasileiro, então ele ainda pode se transferir. Pode, exatamente. Bom, a Portuguesa Santista enfrentou o Água Santa no sábado, fora de casa, e perdeu por 1-0, gol de Rafael Martins. A Briosa é a última colocada do Grupo 3 e tem a pior campanha da Copa Paulista, com 2 pontos em 6 jogos. O goleiro do time, Rogério Guimarães, esteve hoje pela manhã na Santa Cecília TV e falou sobre a participação do time na competição. É complicado, tanto para nós jogadores que chegamos agora, há 2 semanas, e para o Ricardo, que pegou um trabalho já em andamento, é muito complicado. Mas até então, por esses fatores, a gente estamos até muito bem dentro da competição. Acho que não temos que tirar assim a derrota em si, mas sim pelo que a gente conseguiu fazer dentro dos jogos, né? Tanto o Juventus saímos na frente, aí tomamos a virada por fato de perna, né? Acho que a maioria dos jogadores chegaram na quinta-feira, então é muito complicado para um jogador chegar na quinta e jogar no sábado. E também a chegada dos jogadores, e o Lucão, eu retornando, o Vinícius, então é o elenco que já estava em 2016, então acho que temos muito essa parceria dentro e fora de campo, que acho que esse é um fator muito importante que vai fazer diferença agora nesse retorno que vamos ter agora. Rodrigo, rapidinho que o nosso tempo está estourado já. Dá para a Portuguesa ainda tentar recuperar? Acredito que sim. Ainda temos aí o final desse turno e o próximo turno, mas a Portuguesa precisa encaixar. É uma competição longa, então, mas tem que... Mas precisa reagir rápido, senão não vai dar tempo. E também o Santos B jogou hoje pela Copa Paulista? Sim, jogou empate 2-2 com o Juventus, gols do Diego Pituca e Diego Cardoso. Santos B que também não anda muito bem, né, na competição. Santos B está em penúltimo na chave da Portuguesa. Rodrigo, obrigado, viu? Boa noite para você. Obrigado, Irineu. Até a próxima.